Mas e hoje, o Corinthians pegando o Cuiabá? Se o Antônio, o que foi? Porque o Sérgio Aparecido acabou de mandar. Que hora vocês vão começar a falar mal do Corinthians? Agora! Bora já? É o seguinte, Porra, se o falou, Corinthians, perdemos tempo se o aqui. Corinthians empatar hoje, o Antônio Oliveira respira por aparelhos, mas fica. Se o Corinthians empatar, perder, ele tá fora. Essa é a eu minha acho opinião. uma grande sacanagem. Se o Corinthians perder ele fora, Eu acho. antes de um clássico... Eu vou defender o Antônio Oliveira provavelmente Mas aí vem o dinizismo. ao longo de toda a temporada do Corinthians. Não, o Diniz, ele tem... O Diniz acho que não vai treinar ninguém Ele em tem uma 2024. conversa encaminhada com o Atlético Paranaense, não tinha? Mas ele deu uma coletiva hoje muito emocionada. Sim. E foi muito legal, assim. A gente critica às vezes o Diniz, alguns destemperos, a teimosia no estilo de jogo. Mas ele deu uma entrevista muito emocionada hoje sobre a saída dele do Fluminense e falou que ele tá pensando em dar uma pausa. E eu acho que tem que parar. Tem que parar um pouquinho, sabe? Sim. Descansa, rever conceitos, volta melhor. Depois, sabe, assim, não emenda um trabalho no outro. Porque se ele fracassar num próximo trabalho agora, que tem chance, porque ele pode pegar uma barca furada, Aí ele vai desabando, já vão falar, o Diniz não serve. Deu sorte, O último trabalho do Diniz ainda mesmo que tenha sido ruim essa reta final, ainda é um título de Copa Libertadores pelo Fluminense. Sim. Né? Então, assim, Não, e eu acho que ele podia dar uma olhada ao PDV e falar assim, pô, vou pegar o Corinthians, exemplo. Uma baita de uma bomba, se cai, por exemplo, o Antônio Oliveira. Segunda opção, Atlético Paranaense, sabe, meio de temporada. Ele é um cara, pra mim, que ele tem que pegar lá na Sim. pré-temporada. Sim. Por isso que não deu certo na seleção. Porque Sim. o formato de jogo, ele precisa... Se o Diniz pega a seleção brasileira, Lá treina em todo dia... 1950, né? Não. Gol, quase gol da Turquia. Se o Diniz pega uma seleção brasileira e treina Ali todo em dia... 58. Todo dia gol. Agora sim, gol da Turquia, 1-0 pra cima da Tchequia, que tem um jogador a menos, gol de Sayanoglu, hein? Sayanoglu, camisa 10 e faixa. Eu acho que o Diniz daria certo. Mas enfim, voltando ao foco. Qual era o foco? Corinthians hoje. O que você acha, Gabi? Tem que falar um pouquinho. Eu concordo com quando você fala que se o Antônio Oliveira conseguir um empate, ele não é demitido, mas aí ele respira por aparelhos, porque ele já está respirando male, né? Um joguinho sim, um joguinho não, e ele vai ali levando o Corinthians, carregando de uma forma até meio estranha, mas acho que ele ainda consegue se sobressair no cargo com o empate hoje, mas se ele perder realmente, ele cai, mas não pelo resultado, mas porque vai ser um resultado em casa. E aí eu acho que piora ainda mais a situação do Corinthians, porque perder pro Cuiabá em casa, nessa situação que tá, fica ainda pior. E sobre o elenco do Corinthians, hoje pode ter, o Yuri Alberto pode voltar, né? E o Pedro Raul, ele vai pro banco, então o Corinthians pode ter de novo aí o seu artilheiro em campo hoje. Mas acho que num contexto geral, o Corinthians ele precisa vencer, que foi mais ou menos o cálculo que a gente fez, né? Um empate contra o Atlético Paranaense e uma vitória contra o Cuiabá pro Antônio Oliveira não cair hoje, né? Porque é até difícil a gente projetar um treinador pro Corinthians. Acho que o Cuca não seria um problema que o Augusto Melo queira entrar tendo já muitos problemas pra resolver. O Fernando Diniz vai precisar de mais tempo. E o Corinthians não tá com tempo pra perder com testes, com o treinador tentando entender o grupo, tentando entender o emocional do grupo. O Corinthians precisa de um treinador que chegue e já resolva o problema. Então, e pra respirar antes do agora, jogo do Palmeiras. A gente tá falando um pouquinho no cenário de crise e beleza, o Corinthians vive esse momento, mas hoje é jogo pro Corinthians ganhar. Exato. O Corinthians é favorito contra a equipe do Cuiabá. Tem que ser 2-0. E acho que Verdade, vai ganhar. verdade. Então a gente tem que priorizar isso também. O Corinthians tem time pra ganhar no Cuiabá. E outro mais do que pensamento suficiente. positivo, né, Bruno? Claro, eu tô aqui pra passar a panos gente tem quentes, que ter né? pensamento positivo. Se a gente fizer uma grande corrente, a gente consegue. Você, torcedor corintiano, 9h30 da noite. Levante suas mãos. 9h30 não, jogo é às 8, né? 11h59, oração para o Corinthians. 8 da noite, Coração 7h59, um minuto antes. Você, 7h59. torcedor do Corinthians, diga em voz alta: eu acredito, o Corinthians vai vencer essa noite isso, por cara. 2-0. Também falta essa coisa, sabe? Essa corrente positiva. Pessimismo, cara. Pessimismo total.